Speed foi humilhado por um campeão mundial, Courtois foi desafiado por essa youtuber e Tony Kroos foi desafiado a acertar uma cesta dessa distância. Veja o que acontece quando youtubers desafiam jogadores. Vamos começar vendo o que acontece quando uma estrela da Premier League enfrenta 100 crianças. Quem participou desse desafio do canal Shoot for Love foi Heung-min Son, do Tottenham. A ideia era simples, marcar um gol, mas logo de cara Son viu que cumprir o desafio seria complicado. As crianças deram uma canseira no jogador. Olha o estado dele após apenas algumas tentativas. E falando nisso, ele tentou várias vezes, mas não conseguiu chegar perto do gol. Para sorte dele, esse não foi o único desafio. Son fez uma disputa de mira com algumas crianças. A ideia era simplesmente acertar a bola dentro desses buracos. Dá uma olhada em como o jogador se saiu. Já as crianças, algumas mandaram bem, mas não foi o suficiente para vencer o jogador. MrBeast reuniu vários atletas de elite para desafiar pessoas comuns, mas o melhor duelo foi contra Cristiano Ronaldo. Um competidor tinha a chance de ganhar $1 milhão. Bastava acertar mais alvos que o CR7. Será que ele conseguiu? Antes de vermos quem venceu, se liga no cara que teve a coragem de colocar Neymar e Mbappé numa disputa. Contra o brasileiro, o desafio era uma simples altinha. O que ele não sabia é que essa brincadeira é muito comum no Brasil. Neymar simplesmente acabou com o cara. Já contra o Mbappé, o desafio foi de chutes no gol e o youtuber até mandou bem, mas não teve como vencer o Tartaruga. E nesse mesmo dia ele ainda teve um confronto contra o Donnarumma. Mas nada se compara ao que um canal japonês fez. Os caras colocaram Neymar e Mbappé, um contra o outro. Os desafios eram todos de precisão, mas isso não significa que seriam fáceis. Mbappé conseguiu acertar vários alvos e pensou que tinha se saído bem. Até que Neymar começou. O craque acertou praticamente tudo e arrancou essas expressões do Mbappé. O Sérgio Ramos também participou do desafio, mas perto desses dois craques, ele não se saiu tão bem. Nesse desafio, Dybala tinha uma missão. Para fazer o gol, ele precisava acertar curvas impossíveis, fazendo a bola passar ao lado das caixas. Será que ele conseguiu? Antes de descobrir, veja o que aconteceu no desafio do Cristiano Ronaldo. No fim, ele quase conseguiu, mas não acertou nenhum alvo. Porém, para vencer, o adversário tinha que acertar pelo menos 3, e foi isso que aconteceu.
Acho que o CR7 deu uma facilitada, afinal ele não precisa de $1 milhão. De qualquer forma, esse cara agora pode dizer que venceu Cristiano Ronaldo em um desafio. Mas o mestre dos desafios é o Ronaldinho Gaúcho. Nesse aqui, ele tinha que simplesmente dominar a bola dentro do gramado, mas as coisas não seriam tão simples assim. Colocaram o craque para tentar dominar um saque de vôlei. Mas no meio do desafio, um cano de água estourou e acabou com a brincadeira. Em outro vídeo, o canal trouxe som de volta, para desafios ainda mais criativos. Dessa vez, ele enfrentaria suas próprias pernas. A ideia era decidir qual perna do jogador era mais precisa. E o primeiro foi um boliche com garrafas de Gatorade. O desafio de pênaltis pegou fogo e ainda chamaram um goleiro cheio de provocações. Ele até apontou o canto para som bater e chegou a defender uma bola, mas contra um craque acostumado a enfrentar os melhores do mundo, ele não teve chance, nem contra a perna direita, nem contra a perna esquerda. E por último teve um desafio de domínio com as duas pernas, e o craque mandou super bem. No fim das contas, a perna direita do som saiu vencedora. O mesmo canal desafiou Dybala e o craque argentino não decepcionou. Conhecido por suas cobranças de falta, ele teve que acertar o gol desviando a bola de caixas estrategicamente posicionadas. O resultado foi esse. A iShowSpeed foi humilhado. Ele desafiou Pogba para um jogo simples. Quem driblasse o adversário marcava pontos. Mas tirar a bola de Pogba? Nem pensar. O youtuber levou várias canetas. E quando chegou sua vez, foi simplesmente destruído. Oh, wow. Wow. What's going on here? Depois disso, ele teve um desafio de embaixadinhas e Speed mais uma vez se deu mal. 5, 6, 7. Yeah. No fim das contas, aquilo virou praticamente uma sala de aula, com Pogba tentando ensinar algumas coisas para Speed. Olha o que aconteceu quando ele finalmente acertou alguma coisa. E por último, teve o famoso desafio de acertar o travessão e de fazer o gol olímpico. No, that's not. It's on the line. It's on the line. It's on the line. Também fizeram uma disputa de pênaltis e foi aí que o Speed brilhou. Ou pelo menos ele tentou, né? Outro desafio foi o de velocidade, e como o youtuber se chama Speed, pelo menos esse deveria ganhar, certo? 1, go. 1, 2. Na verdade, até mesmo o Pogba ficou impressionado. He's fast, bro. He's fast. Como o melhor goleiro do mundo se sai contra uma youtuber famosa? Comenta aí quem você acha que leva melhor. Enquanto isso, bora ver como o Toni Kroos é simplesmente de outro planeta. Todo mundo sabe que seu pé é calibrado, mas nesse desafio ele se superou. Eram 3 provas, um passe reto, um curvo e, para fechar com chave de ouro, acertar uma cesta de basquete. Para o primeiro desafio, ele precisou de algumas tentativas, mas conseguiu completar bem rápido. Oh, it's good. That's it. That's it. Oh! Did it hit the cone in the middle there? It's tough. Yep. Down slow. Yeah!
O segundo tinha que ser um passe reto e forte, quase um chute pro gol. E novamente o craque precisou de apenas algumas tentativas. Só que o desafio mais difícil era sem dúvida acertar uma cesta de basquete. Na verdade, até um jogador de basquete teria dificuldade em acertar dessa distância. Mas se liga no que o Cross fez. E depois de algumas tentativas, finalmente aconteceu. Yes. Yeah! Yes. Yes. Agora sim, vamos ver o que acontece quando o melhor goleiro do mundo enfrenta uma youtuber famosa. Estamos falando de Celine Depp, que desafiou Courtois. No início ele estava até bem confiante, já começou metendo essa aqui, ó. I'm just helping you because I don't want excuses after when you leave. Okay. Obviamente, os desafios foram focados em treinamentos de goleiros, como esse daqui que testa a velocidade de reação. E nem preciso dizer quem ganhou, né? Courtois pegou simplesmente todas as bolas, enquanto Celine já começou o desafio assim. O próximo desafio também foi moleza para o Courtois. Até que eles trocaram as bolas e o goleiro viu que as coisas não seriam tão fáceis. Ainda tiveram desafios de concentração. Velocidade com as mãos. E um desafio com uma árvore em que o Courtois simplesmente destruiu. Teve também outro desafio de velocidade, em que o Courtois ainda aproveitou para dar uma aula para Celine. Pois é, a youtuber não teve chance, mas vamos dar um desconto, já que ela não é goleira. Daqui a pouco, vamos ver o que aconteceu quando esse youtuber decidiu testar os jogadores com os chutes mais fortes do mundo. Em outro vídeo, Celine testou um jogador do futebol indonésio. E eu já digo logo, prepare-se para se surpreender. O primeiro desafio foi de velocidade e Celine simplesmente comeu poeira. Nas 3 rodadas que fizeram, o jogador da Indonésia venceu, o que não é uma surpresa, já que é o maior atributo dele. O próximo desafio foi com a bola na rede. Agora você vai entender por que o cara joga na Indonésia. Nada contra, mas não dá pra perder um gol desses. E o pior é que Celine também foi mal. Ainda assim, o jogador ganhou o desafio. A brincadeira ainda terminou em prejuízo, já que Celine conseguiu quebrar uma cadeira do estádio. Eles também fizeram desafios de passe. De pênaltis. E um desafio de força física. Mas o cara se destacou mesmo quando fizeram uma brincadeira de drible. Seus marcadores não eram os melhores, mas dá pra ver que mesmo um jogador da Indonésia pode ser muito bom de bola. Me diz aí, o quão forte é o chute de um jogador profissional? Para descobrir, colocaram Roberto Carlos, dono de um dos chutes mais potentes da história, em um desafio extremo de força. A ideia era simples, colocar várias paredes de materiais resistentes e testar se o chute do jogador conseguiria atravessar todas, aumentando a dificuldade a cada tentativa. E a primeira nem teve graça, o jogador conseguiu detonar as paredes sem dificuldade. Mas a última era um desafio e tanto, simplesmente uma parede de pedra, e o resultado vai te deixar chocado. Esse cara desafiou Jack Grealish e se decepcionou. O primeiro desafio foi simples, batidas de pênaltis, e o jogador não errou nenhuma, ao contrário do youtuber.
Já no segundo desafio, eles tinham que dominar e depois chutar. E para não dizer que Grealish foi perfeito, ele errou 3 chutes. Já o YouTuber bem, se ele achou que tinha alguma chance contra um profissional, acabou se decepcionando. Outros que tentaram desafiar profissionais foram esses 3 youtubers, que desafiaram 3 jogadores do Arsenal e foram simplesmente humilhados. E como sempre, o primeiro foi um simples desafio de pênaltis. Don't laugh at that, man. There it is. Mas já deu pra ver bem a diferença entre um profissional e um youtuber. A técnica e precisão dos caras é de outro mundo. Os próximos desafios seriam um pouco mais interessantes. No segundo, eles tinham que chutar a bola no ar, e mais uma vez os jogadores levaram a melhor. Dá uma olhada nessa pancada. Os youtubers não tiveram chance. Também teve um desafio de passe e chute. E esse sim era bem difícil, porque os 2 jogadores tinham que ser bem precisos. E nesse caso, os jogadores do Arsenal não só venceram, como humilharam seus oponentes. O próximo foi um desafio do travessão, com o bônus de que se alguém acertasse uma das garrafas, ganharia 2 pontos. E por último, teve um desafio de cobranças de falta. No fim das contas, os youtubers foram completamente derrotados pelos jogadores profissionais. Jogadores do Manchester City ficaram surpresos com a habilidade dessa youtuber e deram notas para ela com base nos seus desafios. Os 2 primeiros foram de passe e Bernardo Silva ficou tão impressionado que deu uma nota 80 para ela. O próximo foi um desafio de finalização e dessa vez Celine não foi tão bem. Mas mesmo assim ganhou 85 de nota. Quem também apareceu foram Matheus Nunes, o goleiro Ortega e Gundogan para fazer um teste de reflexo. Mas o próximo jogador que daria uma nota para a youtuber foi Jeremy Doku, que avaliou uma corrida contra o tempo. E no fim, deu 85 de nota para a velocidade de Celine. Antes de tudo isso, alguns membros da equipe técnica do time tinham dado notas para Celine, e no fim, sua carta ficou assim. Alguns jogadores tentam desafios diferentes quando se arriscam em outros esportes. Clica no vídeo na tela e assista.